Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há pergunta que sua palavra não possa responder. Ela é viva, poderosa e eficaz. Aqui está a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Ela quebra os grilhões e alivia os aflitos. É fonte de consolo, sabedoria e discernimento. Ela é o suficiente e ela é para você. Jesus te chama para caminhar com Ele e deixar aos seus pés todo e qualquer tipo de peso. Sua alma está aflita? Sua mente está confusa? Seu coração está ferido? É tempo de ouvir as palavras de Jesus. É tempo de voltar às Escrituras. Igreja da Cidade, uma família para pertencer. Que alegria podermos estar aqui como família espiritual, experimentando algo tão especial de Deus, que é essa série de mensagens, as palavras de Jesus que curam. E eu creio que nós que estamos na última celebração, essa quarta celebração desse domingo, eu creio que até aqui Jesus já fez muitos milagres. Jesus já curou aqui hoje. Pessoas foram curadas, pessoas foram salvas, pessoas foram libertas por causa da palavra e do nome de Jesus. Você crê nisso nessa noite? E eu creio que o melhor ainda está por vir. Tem mais para todos nós vindo do céu através de uma palavra de Jesus nessa noite, ainda nessa série de mensagens. Então eu te convido a abrir comigo o texto que nós temos usado para esse começo dessa série, que temos falado sobre as palavras de Jesus. Abra comigo aí rapidinho, vamos falar sobre Gênesis capítulo 1, e vamos ler os versículos de 1 a 3, mas eu quero ler especificamente o primeiro versículo. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E é aqui que fica bonito. Disse Deus, haja luz. Sabe o que aconteceu? E houve luz. Todas as vezes que Deus manifesta a sua palavra, algo sobrenatural acontece. E eu creio que tem algo sobrenatural preparado para nós aqui nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra, Senhor, tem nos conduzido, a Tua palavra tem nos guiado, a Tua palavra tem nos abençoado tanto, Senhor, nessa série de mensagens, e nós queremos continuar, Deus, recebendo do céu aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei que o Senhor já preparou algo muito especial, mas a minha oração é que a Tua palavra hoje não volte vazia, Senhor. Se tem alguém aqui que está precisando ouvir do Senhor uma palavra para ser curado, que assim seja no nome de Jesus. Eu creio que milagres vão acontecer, Senhor. Então, aumenta a nossa fé e aumenta a nossa expectativa. E me usa, Senhor, como canal de bênção para essa noite, para essa mensagem, no nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Glória a Deus. Então nós estamos na segunda mensagem da série, e hoje nós vamos falar sobre a alma abatida. Uma realidade nos dias de hoje que nós podemos ver em todos os lugares. As pessoas estão cada vez mais emocionalmente doentes. Mas uma coisa que nós sabemos, ao mergulharmos na palavra de Deus, e algo que temos aprendido aqui durante essa série de mensagens, é que através da palavra de Jesus, tudo pode ser curado. Se tem pessoas aqui nessa noite que precisam de uma cura emocional, eu creio que você vai receber no nome de Jesus. Pois a palavra do Senhor não vai voltar vazia hoje. E eu creio que se tem uma alma, com alguma pessoa que está aqui hoje com a alma abatida, com uma alma cansada, eu creio que há alimento fresco vindo do céu para a sua vida aqui nessa noite. Eu creio que todos nós vamos sair daqui satisfeitos nessa noite, pois o Senhor Jesus é o pão da vida, e Ele está com uma expectativa de um encontro aqui nessa noite. Então vamos olhar um pouco sobre, especificamente, como a palavra de Jesus pode curar a alma abatida, pois a palavra de Jesus tem poder, e nós cremos aqui nessa casa,
que o nome de Jesus não somente curava 2000 anos atrás, mas continua curando ainda nos dias de hoje. Nós cremos nisso. Como diz lá em Salmos 42, versículo 5, o texto diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Perceba que o salmista aqui está angustiado. Quantos de nós já não passamos por fases, estações e desertos na nossa vida, onde nós estávamos exatamente na mesma situação desse salmista? Tem um outro texto que lá de Lamentações, do profeta Jeremias, versículo 20, capítulo 3, versículo 20, que diz: a minha alma desfalece dentro de mim. Você consegue imaginar, visualizar isso na sua mente? A alma tão angustiada, tão ansiosa, tão depressiva, que ela chega a desfalecer dentro do profeta Jeremias. Mas uma coisa nós sabemos, que o salmista, ele não somente apresenta a dificuldade, mas ele apresenta também a solução para cada um de nós. Pois a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é real, ela traz as dificuldades do povo de Deus, mas acima de tudo, ela é uma palavra de esperança. E aqui o salmista diz: põe a sua esperança em Deus. Quantos de nós aqui hoje, quantos de vocês estão passando por dificuldades? Talvez eu não saiba o que você está passando, mas Deus sabe exatamente o que você precisa. E Ele tem uma cura para você hoje. E é interessante que no Antigo Testamento, no hebraico, a palavra alma é retratada através da palavra hebraica nefesh. Repitam comigo, nefesh. Vocês já sabem falar hebraico, tá vendo? Mas é interessante que essa palavra nefesh, que significa alma, ela também significa algumas partes do corpo. Dentro da cultura judaica tem muito disso, essa conexão do corpo com a alma, com a mente, com o coração. E ela também significa, nefesh, como garganta, pescoço, vida, pessoa. Tem alguns significados diferentes. E olha que coisa mais rica. Lá em Salmos 107, versículo 9, o texto diz assim: pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Repara que ele está fazendo duas conexões aqui da alma com partes do corpo. Porque para Deus, essa palavra alma, ela carrega em si uma representatividade de como se fosse uma parte de um corpo que anseia por algo. E aqui nesse caso está falando de garganta, ou seja, se você está com sede, a sua garganta fica seca, não fica? Se você está com fome, o seu estômago vai começar a roncar, e aqui ele está fazendo essa conexão. A minha alma está sedenta, a minha alma está faminta, é essa palavra nefesh. Ou seja, como diz o filósofo e escritor Fyodor Dostoiévski, todos nós temos um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. Todos nós ansiamos por Deus. Nós temos uma fome por mais de Deus. Nada nesse mundo é capaz de saciar a fome que eu e você temos da presença de Jesus. Nada. Carros, bens, carreira profissional, nada disso é capaz de trazer cura para uma alma abatida. Mas através das palavras de Jesus, nós temos essa oportunidade de receber algo do céu. E aí nós temos a nossa fome saciada, a nossa sede saciada. E eu acho lindo que Jesus, ele usou um exemplo que fala de geração em geração, com praticamente todas as nações do mundo, desde que Jesus pronunciou essas palavras. Lá em João capítulo 6, versículo 48, Jesus tem um versículo muito curto, mas muito significativo. Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Jesus, ele usa um exemplo, aliás, ele usa dois exemplos que, mesmo 2000 anos depois,
todas as nações podem se conectar com essa ideia. Quando ele diz que eu sou o pão da vida, Jesus, ele sabia, pelo Espírito Santo, ele sabia que é muito difícil ter um país hoje, uma nação hoje, que não saiba o que é um pão. E que não tenha um pão como uma das refeições diárias. Você pode ir para diferentes países do mundo, você vai ver que o pão faz parte da refeição deles. E ele é um alimento essencial na vida da humanidade, sempre foi. Muito mais naquela cultura judaica, mas sempre foi. Mas Jesus não diz que ele é somente o pão da vida. Jesus, ele também diz que quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus, ele diz então que ele é o alimento nutritivo para todas as gerações, ele é o pão da vida, mas ao mesmo tempo, Jesus diz que ele é a água da vida, e quem beber dessa fonte nunca mais terá sede. Olha que coisa mais linda. Todos nós não sobrevivemos sem água. Jesus tocou no centro da questão. Como diz nosso pai espiritual, pastor Carlito Paz, sustente a palavra de Deus e ela sustentará você. Ela é a âncora da sua alma, a bússola que nos guia em meio às tempestades da vida. Em outras palavras, Jesus, pela sua palavra que nós temos aqui diante de nós, ele quer te trazer cura nessa noite. Ele quer me trazer cura. Ele quer transformar uma alma abatida em uma alma sedenta, uma alma fortalecida, para encararmos os dias difíceis e as estações que são mais secas, os desertos. Você sabia que Jesus é um oásis no meio do deserto? É uma fonte que nunca seca. E teve uma mulher no Novo Testamento que ela experimentou exatamente isso. Ela entendeu quem Jesus era. Ela olhou para Jesus, olhou para aquele homem, e ela não somente pensou assim, ele pode me curar. Ela foi em direção ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e recebeu a sua cura. E eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre essa mulher que está lá em Marcos capítulo 5, se você tem a sua Bíblia, pode abrir comigo. Marcos capítulo 5, o texto vai estar na tela aí também para você acompanhar. Marcos capítulo 5, dos versículos 24, versículos 25 ao versículo 34. Eu quero ler para contextualizar, para que possamos mergulhar em alguns princípios espirituais de como as palavras de Jesus podem saciar a nossa alma sedenta. Vamos ler aqui. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Aleluia! Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para as palavras do Senhor? Glória a Deus! Eu quero compartilhar então alguns princípios sobre, a partir, em cima desse texto, dessa vida, dessa mulher, que nos inspira até hoje, que o Espírito Santo quer derramar algo para que possamos aprender como a alma abatida é curada. E em primeiro lugar, a alma abatida, ela é curada quando você decide agir com confiança diante de Jesus. Deixa eu contextualizar um pouco aqui para vocês,
sobre essa mulher. Por um minuto, tente se colocar no lugar dela. Imagine só, naquele tempo, quando uma mulher ela passava pelo seu período menstrual, ela não podia nem chegar perto de homem nenhum. O sangue, no contexto judaico, por causa da lei de Moisés, ele era visto como, ele tinha uma conexão com a vida e com a morte. Por isso que nós falamos que o sangue de Jesus tem poder para sarar, para curar e para dar vida. Mas essa mulher, no caso específico, ela não somente estava passando por uma situação específica de mulheres, não. Ela estava passando por uma hemorragia que já durava 12 anos. E, naquele contexto, uma mulher ou alguém que tinha algum tipo de hemorragia, ele não podia ter contato com ninguém, era considerado uma pessoa impura. Você consegue imaginar essa mulher, 12 anos, sem receber nenhum toque de ninguém, sem receber nenhum abraço? Ela era considerada uma pária da sociedade. As pessoas olhavam para ela e a rejeitavam. Ela não podia entrar na casa dos seus parentes, dos seus familiares. Ela gastou todo o seu dinheiro para tentar ser curada e mesmo assim não foi curada. E já fazia 12 anos que as emoções dessa mulher estavam completamente doentes. Ela agora não precisava mais somente de uma cura física, ela precisava de uma cura emocional também. Ela precisava de uma cura profunda. Eu fico imaginando, imagina se essa mulher, a linguagem de amor dela fosse toque físico. Imagina 12 anos sem receber um toque físico de ninguém. E eu estou pintando esse quadro para você tentar se colocar no lugar dessa mulher. Mas aí essa mulher, ela ouve falar, porque a palavra de Deus diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouve falar de um homem que está curando pessoas, que está libertando os cativos, que está fazendo os cegos enxergarem. E Jesus não está somente fazendo essas coisas naquele tempo, mas Jesus continua hoje curando os doentes, libertando os cativos e ainda fazendo os cegos enxergarem. E se você está aqui hoje, é porque você ouviu falar desse Jesus que curava naquele tempo e continua curando até o dia de hoje. E eu creio que Jesus vai te curar aqui nessa noite. Mas vamos voltar aqui para a vida dessa mulher. Marcos capítulo 5, 27 a 28. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Aqui revela a coragem e a fé que essa mulher teve que ter para experimentar o seu milagre. E sabe o que eu vejo quando eu leio esse texto? Eu vejo uma mulher desesperada. Eu vejo uma pessoa cheia de fé, mas desesperada por algo de Deus, desesperada pelo sobrenatural, porque todas as tentativas terrenas tinham caído por terra. Mas aqui essa mulher, ela diz assim: se eu somente tocar no seu manto, eu serei curada. E sabe por que essa mulher tinha tanta confiança? Porque tem um texto na Bíblia, de Malaquias capítulo 4, versículo 2, deixa eu ler para vocês, que todo judeu daquele tempo conhecia, que falava sobre o Messias. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Essa mulher provavelmente ela conhecia esse texto. E esse texto falava do Messias, que quando o Messias viesse, quem tocasse no seu manto seria curado. Porque essa palavra aqui de asas em hebraico significa também, sabe o quê? Manto. Significava orla, significava borda. Ou seja, essa mulher ouviu falar de um homem que estava curando as pessoas, libertando os cativos, fazendo os cegos enxergarem, ressuscitando os mortos. Aí essa mulher, o que ela pensa? Esse é o Messias. Se eu apenas puder tocar na borda do manto do Messias, eu serei curado, pois a palavra de Deus diz que eu serei curada. Esse é o nível de fé que nós temos que ter. Esse é o nível de fé que nós temos que experimentar. E essa mulher não somente ficou pensando no que fazer, ela agiu para experimentar aquilo que Deus tinha preparado para ela. Porque nós temos que, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, nós temos que ser capazes de, ao sermos transformados pela renovação da nossa mente, seremos capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós entendemos quem Jesus é, quando passamos a olhar para Jesus,
como aquele que era, que é e que sempre será, e que é capaz de fazer milagres, nossa mente é transformada, nós somos levados para a sala do trono, e ali nós passamos a experimentar milagres. Deixa eu fazer um exercício prático aqui, para vocês entenderem um pouco o que eu estou querendo dizer. Aqui tem um pratinho com algumas frutas, e tem maçã e uva, e eu queria fazer com vocês um exercício, para vocês entenderem. Algumas coisas na vida, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus, não basta ouvirmos falar, nós temos que experimentar. A palavra de Deus é bem clara, nós temos que ir pela fé e experimentarmos o que Deus quer fazer. Se eu perguntar para vocês, para todos vocês, qual é o sabor dessa uva, alguém aqui consegue me dizer se ela está doce ou está azeda? Alguém consegue me dizer se ela está doce ou está azeda? Você só vai ser capaz de me dizer se ela está doce ou está azeda se você experimentar a uva. Você não concorda comigo? Está docinha. Se tivesse azeda eu falava. Mas a uva está docinha. Mas o que isso, esse pequeno exemplo nos diz? Que não adianta eu ouvir falar de Jesus, não adianta somente eu viver do milagre de outra pessoa, do sobrenatural, do toque de Jesus na vida de outra pessoa. Jesus está te chamando nessa noite para você experimentar quão doce Jesus é, quão suave Jesus é. Glória a Deus, aleluia. A sua atitude transforma uma expectativa em uma experiência. Quantos aqui querem experimentar um toque de Jesus nessa noite? Você vai receber. Jesus está nos chamando para termos uma atitude ousada de fé, uma atitude que vai em fé. Muitas vezes nós estamos orando, e orar é essencial. Oração não é a última alternativa, é a primeira, amém? Mas tem horas que Jesus está falando assim, você está orando, filho, mas está na hora de você sair do seu lugar e tocar na borda do meu manto. Está na hora de você sair da frente da televisão e ir naquele culto de cura e avivamento, pois você vai ser avivado e vai receber a sua cura. Está na hora de experimentar algo novo. E nós vivemos em uma igreja família que temos experimentado muito do céu aqui. Como gosto muito dessa passagem de Êxodo 14:15. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, e eles começaram a pedir para Deus fazer um milagre para libertar eles do exército do Egito que estava vindo atrás deles. E aí disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Eu creio que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui hoje, está na hora de você seguir adiante. Está na hora de você ir pela fé, pois sou eu que vou sustentar a sua missão, sou eu que vou sustentar o seu propósito de vida, sou eu que vou trazer restauração para o seu casamento. Eu creio no nome de Jesus. Segundo ponto, a alma abatida é curada quando você acessa os recursos ilimitados do céu. No versículo 29 diz assim: imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Veja que o milagre de Jesus foi imediato, porque ela estava numa escassez tão grande que ela acessou uma cachoeira de milagres. Eu consigo imaginar aquela mulher bebendo daquela fonte de tal forma, era tanta a expectativa dela pelo milagre que ela foi imediatamente curada. Uma escassez terrena diante de Deus pode despertar uma providência divina. Como eu disse aqui, ela estava desesperada por algo de Deus, desesperada pelo sobrenatural. Eu acho que às vezes o que falta para nós, como o corpo de Cristo, é estarmos desesperados pela presença de Jesus. Sabe, como se fosse, como Ele é, como Ele merece ser, a coisa mais preciosa do mundo. Pois quando assim agimos, nós recebemos uma resposta daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Essa mulher, ela estava rejeitada, ela estava doente, ela estava separada do seu povo, mas ela encontrou ali uma oportunidade e ela não perdeu tempo. E ao tocar aquele manto, ela acessou algo ilimitado. Uma cura para a sua alma, uma cura para a sua doença física.
A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós precisamos já está separado nas regiões celestiais. Nós só temos que aprender a acessar, e não é difícil. Sabe como nós acessamos aquilo que Deus tem para nós? Pela fé em Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo que quer agir na vida de cada um de nós, pelo conhecimento do que Jesus Cristo é capaz de fazer nas nossas vidas. Transforme a sua dor em oração. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Jesus hoje, eu creio que está ativando um novo nível de oração aqui, mas não é apenas aquela oração intercessória, é a oração que te motiva a buscar mais da presença de Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto será acrescentado. Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, você tem que se mover debaixo dela. Todos aqueles que vivem debaixo da unção do sobrenatural é movido pela fé. Terceiro ponto, para que a sua alma abatida é curada, você precisa confiar no poder de Jesus por meio da sua fé. Veja, no versículo 30 diz assim, quero destacar um trecho: Jesus percebeu que dele havia saído poder. Eu quero liberar uma palavra aqui sobre a sua vida. Levante sua mão se você quer receber. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui hoje com a possibilidade de tocarmos o manto de Jesus. E quando nós tocamos o manto de Jesus, nós atraímos a sua atenção. E ele diz, opa, pera lá. Essa adoração aqui foi tão linda que de mim saiu poder. Aleluia. Você foi curado aqui nessa noite por causa do poder do nome de Jesus. Porque no nome de Jesus tem poder. Quando as suas circunstâncias começarem a te pressionar, a te sufocar, quando os desafios da vida, a pressão, quando você começar a ficar ansioso, olhe para a sua ansiedade, como o salmista olhou para dentro dele num tempo de reflexão. Olhe para dentro de você e diga para a sua ansiedade, há poder no nome de Jesus. E o nome de Jesus está me curando aqui nesse momento. Nós não tocamos Jesus com as nossas mãos, mas com a nossa fé. Como diz o texto de Hebreus, o justo viverá pela fé. Aleluia. Senhor, nós te pedimos hoje que o Senhor aumente a nossa fé no nome de Jesus. Glória a Deus. João capítulo 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Você sabia que os olhos do Pai estão sobre toda a terra procurando os verdadeiros adoradores? Você atrai a atenção do céu sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, quando você adora o Senhor no meio da tempestade. Porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E quarto e último ponto, a alma abatida é curada quando você procura a sua paz em Jesus Cristo. Ninguém mais é capaz de te dar paz para aquilo que você está passando hoje. Como eu disse, eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe, e Ele quer derramar a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não tem como entender essa paz. Essa paz de Jesus, ela não é para nosso entendimento, ela é para nossa experiência. Eu vou dizer mais uma vez, a paz que Jesus quer derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, você não vai entender o que é, mas você vai saber que aquela paz veio de Jesus. E não somente isso, as pessoas ao seu redor também não vão entender a paz que você está vivendo no meio das tribulações. Porque a paz de Cristo, ela é para ser experimentada, não ser entendida. Aleluia! Glória a Deus. No versículo 34, a palavra de Deus diz assim: então Jesus disse para ela, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento.
Tem muitas coisas lindas aqui nesse versículo tão curto, que eu poderia falar aqui a noite inteira. Mas eu gostaria de destacar uma parte, que é uma parte que chama a minha atenção. Se você está aí com o esboço, se você está com a sua Bíblia, circula essa palavra. Quando Jesus olha para ela e diz, filha. Jesus olhou para aquela mulher que fazia 12 anos que era rejeitada, 12 anos que ninguém da família dela queria saber dela, nenhum amigo, que andava pelos cantos das cidades, escondida, com vergonha, ela não fazia parte da sociedade. Jesus olha para ela, não somente cura ela, como diz assim, filha, você é minha filha. Sabe o que isso significa? Só tem lugar à mesa quem é filho e quem é filha. A partir daquele momento, Jesus estava falando para ela, o mundo inteiro pode te rejeitar, mas eu te dou um lugar à mesa. Aleluia! Jesus não somente tinha acabado de curar ela da sua hemorragia, Jesus agora estava curando a alma dela. Jesus estava curando anos e anos e anos de rejeição. Jesus poupou para essa mulher anos e anos e anos de terapia, com apenas uma palavra, filha, vá, a sua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus estava deixando bem claro para ela, que não somente era necessário que ela fosse curada fisicamente, mas agora ela deveria aprender a viver como uma pessoa curada. Isso é poderoso demais. Eu creio que tem algumas pessoas aqui hoje, que durante essa palavra, durante o louvor, já receberam um toque de Jesus. Já receberam um toque de Jesus para uma cura física, para uma cura emocional. Mas eu creio que Deus, Ele tem algo a mais para a sua vida aqui hoje. Eu creio que Deus olha para você nessa noite, sabendo das suas dificuldades, do seu clamor, da sua luta, sabendo que você está em lágrimas no seu secreto com Ele, e Ele não somente te toca para uma cura física aqui nessa noite, mas Ele também diz para você, filho amado, filha amada, vem, você tem lugar à minha mesa, vem, eu vou te ensinar agora a andar como alguém que é curado, como alguém que é curada, porque quando nós acreditamos nisso aqui nessa casa, quando uma ferida é cicatrizada, o ministério é aberto. E eu creio que a partir da sua cura, a partir do seu entendimento, da sua identidade de filho amado de Deus, de filha amada de Deus, um novo ministério está sendo aberto sobre a sua vida, sobre a sua casa. Um novo GDC que vai abrir lá na sua casa e mais pessoas serão curadas por causa do amor de Cristo que transborda a partir da sua vida. A mesma palavra de Jesus, de 2000 anos atrás, que a Bíblia nos traz, é a palavra de Jesus que está sobre a minha e a sua vida aqui hoje. Você crê nessa palavra? Você crê que Jesus, Ele está curando e libertando aqui nessa noite? Jesus, eu quero terminar aqui com esse versículo, com 2 versículos. Jesus, Ele faz um convite para todos nós aqui nessa noite. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É descanso que a sua alma precisa nessa noite? Jesus, Ele tem essa paz, esse descanso, essa cura, essa libertação que você tanto anseia. Ninguém é mais interessado em você estar satisfeito do que Jesus Cristo. E você pode continuar procurando essa satisfação em tantos lugares, mas eu te garanto que você não vai encontrar. Eu, durante 28 anos da minha vida, eu procurei satisfação em tudo que você imagina. Mas fazem 10 anos que eu encontrei a minha satisfação na palavra de Deus. Eu encontrei a minha satisfação naquele que é poderoso para curar e para libertar em todo tempo, em Jesus Cristo. E Ele tem isso aqui para você hoje também. E antes de fazer um convite para você, para uma vida de satisfação em Jesus, eu quero ler um versículo de João, capítulo 15, 2 versículos de 10 a 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja
completa. Isso é uma boa palavra. Isso é uma boa palavra para que a alegria de todos nós seja completa. Não é a alegria que o mundo tem para dar, mas é a alegria que o céu tem para nos dar nessa noite. Você crê nessa palavra? Você recebe pela fé essa cura? Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.